Quando se fala em Handerchel e Kerem Bussi, por mais que se fosse, não há comparações. Então, por que essa semana, curiosamente, isso foi tão explorado? E o que foi aquele Twitter de Kerem que fala de Handi? Sendem da Raguzela, cada episódio fica melhor, mas pode ser comparada a Senchal Kapaman e MIF Sum, a Eda e a Serkambolat? Olá, olá, sejam bem-vindos ao Falan Filão. Nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje seguiremos falando sobre Hanke e a nova série Sensação do Verão Turco, Sendem da Raguzela. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Fazer comparações é algo muito da cultura turca. Eles fazem isso, pessoal, entre atores, entre séries e especialmente entre os ex-parceiros. Qual é o sentido de se fazer isso? Não sei. Só sei que lá funciona assim. É muito comum ver isso em vários canais, programas, plataformas. Gente, tudo é motivo para comparações na Turquia. Inclusive, eles costumam ir às ruas ver a preferência do povo. Can Yaman mı Kerem Bürsin mi? Kerem Bürsin. Mas, curiosamente, essa semana Handerchel e Serenay Sarıkaya foram a bola da vez. Comparações entre as duas foram exploradas por todos os lados. Claro que isso não é assim, algo inédito, eu sei, mas a questão é, por que massivamente escolheram esses dias para voltarem a essas comparações entre essas duas atrizes? Qual é a verdadeira motivação disso? Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel arasındaki Kerem Bürsin detayı. E fazem comparações de todo tipo, de suas postagens, de sua dança, jeito, pose, até chegar em Kerem. Mas eu volto ao ponto. Por que isso agora? Por que insuflar uma rivalidade entre as atrizes nesse momento? Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en... My arms, there we are, darling, only you and I. Desire, if I burn, then I'm the liar. Return. Gece gündüz nocturleyim. E a resposta para essa pergunta é a falta de assunto. Como Handi, em tese, deixou claro como está a sua vida amorosa, sem deixar brechas para especulação, graças a Deus superando aquele falamos sobre isso depois, né? Ainda que tenha feito uso do não há ninguém na minha vida, até, gente, que ela apareça com alguém nesse aspecto, vão deixá-la ela em paz, pelo menos por um tempo. Assim como não podem deixar de falar sobre Handi, retomar a velha intriga sobre uma possível rixa entre as atrizes. Olarak da dün de Kaan Yıldırım'ın bir Bodrum tatili vardı. Siz bu konuyla alakalı hiç görüntülendiniz ama ayrıldınız mı, beraber misiniz? Yani Bu konuyla bir açıklama getirseniz. şöyle diyeyim o zaman, hayatımda kimse yok. Her şey şu an yoğunlukla, işimle yoğunum ve çok da mutluyum. Kaan her zaman arkadaşım da arkadaşım kaldı. Nos comentários do canal, insistiram muito dizendo que em outros lugares vira a tradução diferente da apresentada aqui, dizendo que Handi não teria falado a palavra ninguém e sim a palavra nada,
Porém, meu povo, isso não faz sentido nenhum, sinto dizer. É fato que ela diz que não há ninguém em sua vida. O que, como eu já falei, não significa que ela está falando a verdade, não é mesmo? Mas que, independente disso, nós temos que levar em consideração o que foi dito. Sendo assim, Keren estaria solteiro? Şöyle diyeyim o zaman, hayatımda kimse yok. Are you single? Hangimiz single ya? Bir dakika, Neslihan'a sormuş olabilirler. Yes, I am. This is you, this is me, this is all we need. E quando a gente faz essa pergunta, a gente volta para aquela velha indefinição. Porque a gente sabe que Randy, ela é treinada para driblar essas situações. Mas Keren é diferente. Ele se enrola todo e ainda que não diga claramente a real situação, sempre deixa transparecer alguma coisa. Nesse momento, ambos têm se mostrado como se quisesse, assim, escancarar sua solteirice. Porém, gente, se verdadeiramente estão solteiros ou não, é outra questão. Diante disso, como a imprensa está perdida com relação às especulações sobre a vida amorosa de Keren e Randy, foram buscar resgatar algo que o público turco adora: ver mulheres competindo entre si. O que se é aceitável no lugar dessas humilhantes comparações é salientar o talento de todas, como aconteceu nessa reportagem aqui. Apontam Hande Erçel, Demet Özdemir, Pınar Deniz, Afra Saracoglu como nomes que fazem a diferença, não só por sua beleza e talento, como também por terem se tornado tão populares entre os seus seguidores, fãs e também entre os outros artistas. Vale lembrar que ao usarem isso, eles estão seguindo aquela linha de raciocínio de que, após o ponto final da história de Randy com Kaan, essa competição entre as atrizes existe devido ao fato de que Randy e Keren, em tese, estariam se reaproximando após aquele suposto término. E como Ranker teve uma semana relativamente tranquila, era necessário tacar fogo em alguma fogueira. Bem, tranquila até o Twitter de Keren. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Agora tá faltando você fazer a sua parte, que é somente dar o like nesse vídeo. Se acabou. Free drinks in the house. Keren também é um artista que não tem comparações. Ele conseguiu se consagrar na Turquia e internacionalmente, embora tenha encontrado a barreira do idioma. Vale lembrar que Keren aprendeu turco para fazer a série Güneş Beklerken. Então, é muito compreensível as críticas por sua forma de falar da época, já que, ainda que tenha nascido na Turquia, ele foi criado em vários países e, por isso, tem o inglês como seu idioma nativo. No início ele teve muita dificuldade para se expressar em turco, tanto que ele chegou a pensar em desistir. Vejam só como ele falava nesse período. Bayağı yani özgüvene sahip olan kızlar çok ilgimi çeker. Esse programa de TV abertamente debochava da dificuldade de Keren em falar turco e do seu sotaque. Ainda bem que Keren é como é, leva tudo de boa, se diverte junto. Evet. Okay, no problem. Por isso ele é um ator incomparável, porque, embora tenha encontrado essa dificuldade a mais em relação aos outros atores turcos, ele conseguiu com seu talento e carisma conquistar todo o público. Yes. I saw it on Twitter. I love it. And when I heard you lived in Texas, I was like, oh, this is so cool because your English is so perfect. Oh, thank you. Yeah. Bist du noch ein Bild? Yes. Hello.
Hello. Oh, I meet it for you. Oh, wow. Different part of Spain. Thank you. Thank you very much. Agora que ele conquistou um alcance maior internacionalmente falando, vem recebendo algumas propostas de trabalho, em especial da Espanha. Mas, eis que Kerem volta a se esbarrar no mesmo problema no início da sua carreira. Ele precisa primeiro aprender o idioma, no caso, o espanhol. Öncelikle dili bilmem lazım ama Spanish. you know I'm learning. I'm taking I'm working with someone. Esse caminho para Canjaman, por exemplo, foi diferente de trilhar. Por quê? Ele nasceu e cresceu na Turquia e somente na sua adolescência foi morar na Itália, estudou no liceu italiano, vivia rodeado de amigos italianos e, como ele já disse em uma entrevista, quase durante toda a sua adolescência ele falava italiano. Depois, foi para a Universidade dos Estados Unidos em um programa de intercâmbio de estudantes, mas somente quando voltou para a Turquia que cursou a faculdade de Direito. Mercedes-Benz entra in una nuova dimensione del lusso. Come si riconosce una vera icona? Prima di tutto ti colpirà per la sua inconfondibile eleganza. Por outro lado, sabe-se que quem fala outra língua além da materna tem mais facilidade para aprender novos idiomas. Bom, eu sei que o inglês, o turco e agora o espanhol são idiomas de ramos e estruturas diferentes entre si, mas, gente, Kerem é viajado e viveu sua vida toda tendo que lidar com essas dificuldades. Tenho certeza que ele conseguirá tornar-se fluente do espanhol rapidamente. Aqueles que sempre criticaram Kerem, e são muitos, né, por não defender Randy, de tantos comentários de ódio, essa semana nós temos um Twitter dele para ostentar. Começou assim, perguntaram: o que você acha de alguns dos seus apoiadores que comentavam diariamente com ódio contra as mulheres? E Kerem, meu povo, respondeu, e não só respondeu, como citou Randy. E isso é algo para a gente comemorar, não só por ele ser atencioso e gentil e se dar ao trabalho para responder a um fã, não só por ele não perder a oportunidade para militar, mas principalmente para abertamente vir em defesa de Randy das ofensas que cada vez são mais constantes nas redes sociais. Gente, esse aí é o Kerem que nós conhecemos. Ele disse: eu acho que qualquer um, seja um apoiador ou não, escrevendo comentários de ódio contra mulheres, incluindo Randy também, é um comportamento que eu não apoio e nunca apoiarei. Quando eu pego esse tipo de porcaria, escrevo uma mensagem pedindo e dizendo para que parem. Não precisamos de ódio nesse mundo. E quando comentam que ele também é atacado nas redes sociais, ele responde: não se preocupe com os outros, é o que eu, você, nós fazemos que é importante. E agora eu pergunto a vocês, há alguém aí que discorda que Kerem é um ser humano incomparável? E por esse tipo de atitude, por esse tipo de comentário, que ele acaba sendo inspiração para muita gente. Como exemplo, essas paródias feitas com o Twitter dele. Agora também há essa outra baseada nos tweets do elenco de Sential Capamã. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Everyone talks the talk, but not enough walks the walk. Oh, take a bit amazing, lovely. Oh, I'm in love, I'll never forget you. So sweet, spreading that good on love. So never não é compreensível invejar essa fã que realizou seu sonho em conhecer Kerem, ainda que em um museu de cera. Adam gerçekten Kerem Bürsin çıktı. Hayır, bir şaheser adeta. Ay gerçekten ben buradan ayrılmak istemiyorum. Gitmeyeceğim işte. Pra fechar, eu faço parte de um fandom que sonha um dia ver uma série com Kerem Bürsin e Demet Özdemir como protagonistas.
E se ainda não existe, o que é que a gente faz? Nós mesmos produzimos. Maybe, hopefully. Hopefully. Maybe, hopefully. Hopefully. Shut up and drive. Por falar em Sente ao Capamã, quero explicar que o propósito do canal não é compará-la a Ascendendo a Raguzel. Até porque, gente, Sente ao Capamã é única, né? E não é só pela série em si, mas principalmente pelo contexto em que ela foi produzida. Eu estou falando de Ranka, estou falando de Edissé, de Aexê, todo o elenco e o principal, o seu fandom. Será isso amor ou mero basta el coração conquista o público e lidera na HBO Max? Gente, eu tenho assim uma emoção muito grande em informar vocês que em poucas semanas a novela vem liderando o top 10 semanalmente. Ela chega a superar até mesmo os produtos originais da HBO Max. Olha só que interessante, a CNN falando sobre o sucesso de Sente ao Capamã. Eu ri muito deles tentando falar corretamente o nome da série. Sente ao Capamã. Não. Chegou em 4 de abril na HBO Max e desde então não saiu do top 10. Minha gente, eu confesso pra vocês que eu já vi muita, mas muita série turca. Há anos que eu sou viciada e nunca vi coisa igual. Falo dessa repercussão, falo desse alcance, desse sucesso. E de um fandom saudoso de sua série e de seu casal preferido, Edissé. Por isso, eu me atrevo a convidar mais uma vez a você para conhecer essa nova sensação turca Ascendendo a Raguzel. Repito, ela não tem o propósito de se comparar a Sente ao Capamã e muito menos substituí-la, apenas oferecer um momento leve, um momento prazeroso. Eu, a cada semana, gosto mais. E quem já é veterano nesse universo turco entende a importância de se estar atento aos índices de audiência, que no caso, embora não seja um número espantoso, é um número estável, e isso é importante para afastar o fantasma do cancelamento. Aí eu dei uma olhadinha nos índices das outras séries de verão e, dentre estas, Ascendendo a Raguzel é quem tem a melhor audiência. Eu disse para vocês no vídeo anterior que aquela Cemre engraçada que a gente gosta tanto estava começando a incorporar. E assim, gente, foi. Eu não diria que ela já se entregou totalmente, mas nesse 4º episódio, ela nos ofereceu momentos épicos, como estes com a Emi. Na minha opinião, essa cena foi a mais legal de todo o capítulo. Eles estavam muito à vontade, muito casalzinho. Cemre engraçada, Emi completamente rendido por ela. Vocês já perceberam que ele foi o primeiro a se apaixonar? Quem diria, né? O playboy foi fisgado facinho, facinho. Sabe por quê? Porque quando o amor bate na porta, não tem como fugir. As pessoas gostaram tanto da cena que foram ao Twitter comentar. Disseram que a cena era tão sincera, tão linda e tão cheia de amor que era impossível a gente não se derreter. A Aexê, nossa querida roteirista e que está ligada na opinião do público, curtiu e agradeceu. E já dá pra ver que Cemre reina na série, dá um show de talento, carisma e uma surra de beleza. Por Akçelik, na minha humilde opinião, a cada capítulo se mostra mais à vontade. Até temos visto menos críticas a ele nas redes sociais em que diziam que ele estava muito engessado, muito robotizado. Terminamos de ver algumas imagens do making of de Ascendendo a Raguzel. E para matar um pouquinho da nossa saudade, veja agora algumas de Sente ao Capamã. Bile değişebiliyor. Como querem
eles são autênticos, são espontâneos. Realmente não temos como não sentir falta deles. Voltando para Ascendendo da Raguzel, eu me diverti muito com essas falas de Amy ao dizer que não se envolve emocionalmente com ninguém para não interferir em seu trabalho, já que seus pensamentos ficariam confusos. E aí, durante a cirurgia, só pensava em Efsun. No vídeo anterior, eu disse que eu estava desconfiada de Amy por causa do creme de Efsun. Nesse, eles não se aprofundaram nessa questão, então eu deixei isso de lado por enquanto e comecei a gostar de Amy. Acho, inclusive, muito justo a atitude dele de se desvincular da clínica, já que não demonstraram consideração, não demonstraram confiança em seu profissionalismo. Inclusive, acho que Efsun errou feio aí. Ainda que ela estivesse sendo pressionada, era o momento certo de fazer a diferença, mantendo a sua opinião. Ama artık yeni maceralara yelken açma. İstifa ettim ben. Gelmiyorum kliniğe. Resmi. Essa cena prometia ser bem interessante, mas eu achei que flopou. Não sei explicar direito, só sei dizer, pessoal, que eu achei mal desenvolvida. Talvez, como falamos no vídeo anterior, tenha faltado aquela música icônica nesse momento. Teria sido, assim, uma cena marcante se tivesse introduzido uma música que se tornasse a cara da série. Mas foi legal a expressão de Efsun, sabe? Claramente se apaixonando por Amy. Falling for you. Para fechar o nosso vídeo de hoje, eu trouxe algo totalmente aleatório, um flagra de Aiche Alp. Eu só trouxe porque eu achei interessante o diálogo deles, todo feito a partir de uma leitura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.